Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a mini mandala inverno, que faz parte da coleção das estações do Amoraria Ateliê. Precisar de 5 cores de novelo, se você quiser fazer colorido, ou pode fazer também de uma cor só. Eu uso aqui os fios Belle Charme, que são 100% algodão. Para esses fios eu uso agulha de 2,75. Você precisa também da tesourinha e de uma agulhinha de tapeceiro para arrematar os fiozinhos no final. A gente vai começar fazendo um círculo mágico e travar esse círculo com uma correntinha. Tira esse fiozinho de dentro do círculo e aqui sobe mais uma correntinha. A sequência dessa primeira volta é 2 pontos altos fechados juntos, mais 3 correntinhas. Então essas 2 correntinhas vão ser a nossa primeira parte desses 2 pontos altos fechados juntos. Agora a gente laça e faz um ponto alto para completar esses 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas. A gente vai fazer essa sequência 6 vezes. Então agora faço novamente 2 pontos altos fechados juntos, 3 correntinhas. Já repito a sequência. Então o ponto alto fechado junto, eu laço, puxo o fio, laço, tiro 2 e não completo. Laço novamente, vou lá para a base do trabalho, laço, tiro 2 e agora eu laço e fecho todo mundo junto. Esses são os 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas. E faz assim até completar essas 6 vezes. Ao completar, pode já fechar aqui, puxar o fio para fechar um pouquinho o círculo mágico, para ficar mais fácil para a gente fechar essa volta com ponto baixíssimo lá no alto desse primeiro conjuntinho de 2 pontos altos fechados juntos. Faço essa alcinha, corto o fio e passo o fio dentro da alcinha. Aqui já pode ajeitar melhor esse miolinho. Na segunda volta, a gente vai fazer um ponto puff pegando pela frente, que é esse gordinho aqui, e vamos separar por 4 correntinhas. Então, a gente começa fazendo um nó corrediço. E nesse primeiro conjuntinho de 2 pontos altos fechados juntos, a gente já vai fazer o primeiro ponto puff. Então, lacei e é o ponto puff pegando pela frente. Põe o seu dedo aqui nessas 2 laçadinhas, né, na base do nó corrediço e na laçada, para ele não torcer. Introduzo a agulha pela frente, passo por trás, saio pela frente. Jogo o fio para frente do trabalho, puxo o fio para o alto. E a gente vai fazer esse movimento 4 vezes. Então, já fiz 1, 2, ó, torceu aqui, puxa lá. Pode até segurar esse fiozinho aqui da base, ó, lá atrás agora. 2, 3 e 4. Laço, tiro todo mundo junto, deixando só a base do nó corrediço, laço, fecho o ponto. Quem tiver dificuldade em fazer esse primeiro dessa forma, pode fazer assim. Com o nó corrediço na agulha, eu faço um ponto baixo e subo uma correntinha. E agora, com ele firme aqui, preso na base, eu faço normalmente o ponto puff pegando pela frente, porque aí ele não fica correndo igual estava correndo antes. Então,
Aí a gente faz esse mesmo movimento 4 vezes. Laça, tira todo mundo junto. Laça, fecha o ponto. Separa por 4 correntinhas. Vai para o próximo conjuntinho e já vai fazer de novo o ponto puff pegando pela frente. O movimento é sempre esse, ó, lacei, entro pela frente do trabalho, passo por trás, saio pela frente e subo. Laço, faço esse movimento de novo, até completar 4 vezes. Lacei, tira todo mundo junto, laço, fecha o ponto. 4 correntinhas. E faz isso até completar a volta toda. Ao completar, fecha com ponto baixíssimo lá no alto do primeiro ponto puff. E faz da mesma forma, faz a alcinha, corta o fio e passa o fio dentro da alcinha. Na terceira volta, a gente vai fazer 5 pontos altos no espaço de 4 correntinhas e em cima do ponto puff a gente vai fazer um ponto alto pegando pela frente. Começamos com o nó corrediço. E aqui, para representar o primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo mais 2 correntinhas. Esse já é o meu primeiro ponto alto da sequência de 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. No ponto puff, eu vou fazer ponto alto pegando pela frente. Então, lacei, introduzo a agulha pela frente do trabalho, passo por trás, saio na frente, pego o fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E aqui já vou recomeçar a sequência com mais 5 pontos altos no próximo espaço de correntinhas. E ponto alto pegando pela frente no próximo ponto puff. E aí segue assim até completar a volta. Ao completar a volta, fecha com ponto baixíssimo lá no alto do primeiro ponto alto, que a gente fez um ponto baixo e 2 correntinhas. Então, eu vou fazer lá na segunda correntinha, o baixíssimo, para fechar a volta mesmo. Na volta 4, a gente vai fazer esse ponto V diferente aqui, separar com correntinhas e fazer ponto baixo pegando só a alcinha de trás. Então, a gente começa fazendo nó corrediço. E aqui no primeiro ponto alto da sequência de 5, então não no ponto alto pegando pela frente, no ponto alto normal, a gente vai fazer um ponto baixo pegando somente a alcinha de trás, que é essa alcinha aqui da cabecinha do ponto. Ó, o ponto tá aqui. Essa alcinha de trás. E eu gosto de pegar as duas do avesso. Então, pego essa primeira lá do alto e a outra lá também. E faço o ponto baixo normalmente. E aqui eu vou preencher esses 5 pontos altos com 5 pontos baixos, então pegando somente a alcinha de trás. Depois dos 5 pontos baixos pegando só a alcinha de trás, você vai fazer 3 correntinhas e aqui vai ser o ponto V. A gente vai fazer um ponto alto duplo pegando pela frente nesse ponto alto pegando pela frente. Então, lacei 2 vezes,
No ponto alto de base, entro pela frente, passo por trás, saio pela frente do trabalho, puxo o fio. Laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Agora separa por 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto, então lacei aqui na base, nessas 2 primeiras alcinhas, que é a primeira parte do ponto alto duplo. Introduzo a agulha aqui, puxo o fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Na sequência faço 3 correntinhas e vou recomeçar com os 5 pontos baixos pegando a alcinha de trás. Então lá no primeiro ponto alto, eu faço o primeiro ponto baixo pegando apenas a alcinha de trás e sigo assim a volta toda. Aqui vou fazer as últimas 3 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. A quinta e última volta é uma sequência bem longa, porque a gente tem 3 partes aqui na pontinha desse floquinho de neve. Então, uma sequência de pontos aqui, uma sequência de pontos aqui, uma sequência de pontos aqui e um pontinho dividindo as pontas. Mas apesar de ser longa, é fácil de memorizar exatamente por conta do desenho que ele forma. Então, vamos lá. A gente começa fazendo um nó corrediço e o primeiro ponto vai ser um ponto baixo pegando somente a alcinha de trás no ponto baixo central. Então, a gente tem uma sequência aqui de 5 pontos. No terceiro, a gente vai fazer. Então, pega a alcinha de trás e faz um ponto baixo normalmente. Separa por uma correntinha e agora, nesse espaço de 3 correntinhas, a gente vai fazer a primeira parte aqui do biquinho do floco. Então, a gente faz um ponto baixo, uma correntinha, nesse mesmo espaço, pode jogar o pontinho lá para o lado. Vou fazer um meio ponto alto, então lacei, puxo o fio, laço e tiro todo mundo junto. Agora a gente vai fazer um ponto picô, que é como 3 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo nessas 2 alcinhas do meio ponto alto. Laça para fazer outro meio ponto alto, correntinha e ponto baixo, tudo nesse mesmo espaço de 3 correntinhas, assim que a gente forma esse biquinho. E a gente espelha, então começamos com ponto baixo, correntinha, meio ponto alto, ponto picô, aí espelha do outro lado, meio ponto alto, correntinha, ponto baixo. Agora, dentro do ponto V, então nesse espaço de 2 correntinhas, a gente vai fazer ponto baixo, 2 correntinhas, jogo o pontinho lá pro lado, 2 pontos altos, 1, 2, ponto picô, então 3 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo lá no alto do ponto alto. E agora vamos espelhar. Então, 2 pontos altos, tudo dentro do espaço de 2 correntinhas. Vai jogando os pontinhos para o lado. 2 pontos altos, 2 correntinhas e ponto baixo dentro desse mesmo espaço. Agora, nesse outro espaço de 3 correntinhas, a gente vai fazer exatamente a mesma sequência que a gente fez na primeira parte. Então, ponto baixo, uma correntinha, meio ponto alto, ponto picô,
e espelha meio ponto alto, uma correntinha e ponto baixo. Agora a gente faz uma correntinha e já vai recomeçar a sequência fazendo o ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás no ponto baixo central aqui. Então conta 1, 2, 3 e faz ponto baixo pegando a alcinha de trás. Recomeçando a sequência, correntinha e faz os 3 biquinhos, né? Os 3 conjuntinhos de sequências de pontos nos espaços nesse próximo lequinho aqui do floco. E segue assim até completar a volta. Ao completar a volta, fecha com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo. Corta o fio, passa o fio dentro da alcinha. Agora é só arrematar os fios que ficam no avesso. E está pronta a sua mandalinha inverno. Espero que você tenha gostado e até o próximo!